Olá, meus irmãos, boa noite a todos os irmãos que acompanham aí o Hangout. Hoje, eu e a irmã Simone resolvemos fazer esse Hangout de última hora para passar um recado bem rapidinho para vocês. Então, hoje a gente vai falar a respeito da profecia se cumprindo. E lá no finalzinho do Hangout, que não vai demorar muito, a gente vai falar um pouquinho desse cenário na qual o Brasil se encontra, na qual o mundo está nesse caos todo aí que a gente está presenciando. Então, eu gostaria que os irmãos tivessem paciência, porque esse hangout vai ser importante. A gente vai passar algumas informações aqui para vocês. Então, é isso, irmãos. Quero apresentar para vocês a irmã Simone, muitos já conhecem ela, né? O canal dela é Guerreira do Messias. Irmã, dá uma palavrinha para nós aí. Dá uma boa noite para os irmãos. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Tá dando para ouvir bem, irmã? Tá, sim. Tá. Então, boa noite, meus irmãos. Meu canal é Guerreira do Messias, né? Hoje vai ser um hangout curto, mas para a gente estar alertando os irmãos que já conhecem a verdade e aqueles irmãos ainda que não conhecem a verdade. E para aqueles irmãos que já conheceram a verdade, mas andam meio perdidos, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, né? As profecias estão se cumprindo, né? Então a gente queria dar um alerta a todos os irmãos. Pode continuar, irmã. Então, irmãos, hoje a gente queria falar a respeito da profecia que está se cumprindo. O que acontece? A gente percebe que até mesmo a mídia, ela bombardeia a mente das pessoas com a mentira. Não é só, os anjos caídos não usam somente o sistema religioso, mas agora está principalmente usando a mídia. A gente sabe que, por exemplo, essa novela, né, que a Record está apresentando sobre o Apocalipse, eles estão ensinando as pessoas que existe, né, várias vindas aí, ó, de Jesus, né? Eles estão ensinando que existe só Satanás e a besta, e na verdade são três personagens na qual a gente, durante o Hangout, a gente vai estar falando a respeito disso, desses três personagens que são três pessoas distintas, com um objetivo separado, mas que no final vai se unir e depois vão entrar em guerra. E então eu queria compartilhar com vocês, irmãos, uma parte aqui das escrituras que eu acho bem interessante, que é Mateus 24. Eu vou ler o começo, irmã, aí depois a irmã continua, pode ser, irmã? Tá me ouvindo, irmã Simone? Então tá bom. Estou ouvindo. Bom, irmãos, antes de eu começar a ler aqui para vocês, quero que vocês também acompanhem. A gente sabe que o Messias, quando ele foi, os discípulos perguntaram para o Messias, né? Olha, nos mostra quando isso vai acontecer, que sinal haverá da sua vinda. Então, o Messias ali, de frente para o templo de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ali ele começa a explicar para os discípulos como será esse final. Porque até mesmo, irmãos, muitas pessoas, durante várias gerações, elas caíam no descrédito. Por quê? Ela passava anos, entrava ano e tal, e aquele tempo todo, e as pessoas falavam, mas cadê a profecia que não está se cumprindo? Bom, a profecia, de tempo em tempo, a gente vê que uma peça se encaixa, de tempo em tempo ela vai se encaixando perfeitamente, e a profecia vai se cumprindo perfeitamente, tá? De tempo em tempo a gente vê isso aqui, lendo nas escrituras a gente comprova isso. Então, Daniel falou um pouquinho, quando o Messias veio falou um pouquinho, Apocalipse falou um pouquinho, os apóstolos falaram um pouquinho, e uma peça vai se encaixando na outra. Então, em Mateus 24, eu queria ressaltar aqui para vocês, eu vou parando, para depois a gente dar continuidade, não vou ler tudo, tá? Vou ler só alguns pontos, para depois a gente dar continuidade em outras partes da profecia das Escrituras, que mostra que tudo que está acontecendo no Messias, os profetas verdadeiros, ó, já falavam, os apóstolos já falavam, né? Então, vamos lá, o sermão profético das dores, né? É que cada Bíblia está de uma tradução diferente. Então, vamos lá. Saindo do templo,
o Messias se retirou quando se aproximou dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Eu vou pular essa parte aqui, mas eu quero que vocês me acompanhem a partir daqui, ó. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, então lá naquela época, o Messias já estava alertando, olha, vai haver nação contra nação, reino contra reino, mas olha, não se preocupa, isso não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ó, tudo isso daqui já está acontecendo, irmãos. E por incrível que pareça, mas nossa, irmã, está acontecendo desde a época do Messias, está acontecendo isso. Não, mas tudo junto? Prestem atenção, irmãos. Porém, ele disse, é o princípio das dores, não é o fim. O fim, irmãos, vai ser muito feio, que inclusive no final, a gente vai expandir um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse cenário que a gente se encontra. Nem tanto, eu queria falar um pouquinho também no final com os intervencionistas aqui do Brasil, quero passar um recadinho para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Perfeito. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho. Ó, esse evangelho do reino, tá, irmãos? Não é um evangelho da mentira, não. Que a mídia, que esse sistema religioso está ensinando multidão de pessoas. É o verdadeiro evangelho. Aquele que não precisa disso aqui, ó. O Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas, os irmãos verdadeiros, eles trabalham. Eles trabalham e com o suor do rosto deles, eles andam por 4 cantos da terra aí, levando a verdade. E não precisa disso aqui, não. Né? Porque eu falo isso porque tem muitos líderes religiosos aí que eles se justificam atrás disso. Ah, eu estou vivendo da obra do Senhor, então eu preciso que vocês me sustentem. Em outras palavras, desculpa, irmão, mas em outras palavras, vagabundo. Vagabundo. Come a gordura, rói o osso e não tá bom. Portanto, quando vir, olha só, gente, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Esse fim que a gente, eu entendo, irmãos, que esse fim, um curto período de tempo vai ser a tribulação, né? Então, ali a gente pode considerar que já é o começo do fim, vamos dizer, o começo do fim. Ali é o fim, porque vai ser muito rápido. Muitas coisas vão acontecer de uma vez só e vai ser muito rápido. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Bom, aqui eu vou parar um pouquinho, vou pedir para a irmã Simone falar um pouquinho dessa abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, porque a gente percebe, irmãos, que até nessa parte se encaixa com a parte lá na frente que a gente vai ler para vocês, e que se encaixa também, ó, Daniel, Mateus 24, Apocalipse, meu, perfeito. Ali você entende o que está para acontecer, as coisas que estão acontecendo na época que a gente está vivendo. Está bem claro, irmãos, a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar. Quem lê entenda, no lugar santo. Irmã,
Explica um pouquinho essa passagem para a gente, por favor, para os irmãos que estão acompanhando aí o Hangout. Bom, meus irmãos, abominação desoladora, né, que vai estar sentado no lugar santo. Quem está prestes a chegar agora com a tribulação? Não é a besta? E onde essa besta está se assentada? Não é onde nós já sabemos. Irmã, eu vou falar o nome aqui dos 3 anjos caídos para a gente poder estar indo para que possa entender melhor, porque os irmãos alguns já conhecem, mas uns ainda não conhecem. Bom, existem 3 anjos caídos que desde o princípio da Terra se encontram aqui na Terra. Quando foram lançados do reino do nosso Pai, eles se encontram aqui. Um desses anjos caídos já teve o período do reino dele, né, irmã? Que foi lá no período do princípio no período de Moisés, Israel. Ele teve o período dele que ele reinou. Porém, tem um que está atuando agora nas mentes das pessoas, que nós sabemos que é Ismael, que ele está atuando tanto dentro das igrejas, como está atuando fora das igrejas, certo? E o terceiro, que é o pior de todos, que ele já até está aí, mas ainda não se manifestou. E está prestes a ele se manifestar, né, irmã? E Exatamente, irmã. Essa abominação, essa desolação. E detalhe, só não te cortando, irmã, e detalhe, quando a irmã está explicando a respeito de Satanás e Israel, ele é o marido. Aí tem a mãe e depois tem a filha. Explica aí, irmã, o que é a mãe e a filha? Bom, a mãe, ela se encontra dentro da igreja católica. Infelizmente, né, o mundo adora ela. Não, o mundo, como é que eu posso falar? A maioria das pessoas acham que o Vaticano é santo, mas lá se encontra não só a besta, como se encontra muitos anjos caídos. Infelizmente, a mídia não mostra. Infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar, mas é só observar a atitude que eles estão tendo de um tempo para cá. Então, essa abominação se encontra no lugar santo. Qual é esse lugar? Não é dentro dessas igrejas? É que ela não se manifestou ainda, mas está um passo dela se manifestar. E essa é a mãe, que é a besta, né? Que é a Azazel. Agora a filha está aí. Está dentro das igrejas evangélicas. Muitas pessoas que estão dentro dessa igreja faz parte do exército, né, irmã? Infelizmente, muitos não acreditam ou não conseguem compreender porque o sistema cegou eles um bom tempo. E agora eles falam em matar em nome de Deus. Aí vai se cumprir mais uma profecia, né, irmã? Exatamente. E, ó, é por isso que eu falei para os irmãos, a gente vai passar um recado aqui também para os intervencionistas, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão nesse movimento doido que está acontecendo aqui no Brasil, mas depois, deixa para o final, né, mana? Vamos guardar isso para o final. Vamos explorar agora aqui quem que é esses personagens. São 3 personagens distintos, irmãos. 3 personagens diferentes. Israel, Satanás. Pode falar, irmã. Só dar um alerta, porque é o seguinte, a maioria das pessoas, dentro de qualquer sistema religioso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja espírita, eles entendem o quê? Que só existe Satanás,
só o demônio. Eles esquecem que caiu junto com ele uma boa parte de anjos do reino do nosso Pai. E que esses anjos faz parte dessa falange deles. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, existem 3 anjos perigosíssimos, que dominam desde o princípio da Terra. E desde o princípio da Terra, cada anjo desse também tem seu exército, certo? Israel tem o exército dele, Israel tem o exército dele, e Azazel tem o maior exército do mundo. Então, está chegando um período que logo, logo, a mãe vai comer a filha. Ela vai tomar de volta aquilo que é dela. Porque, assim, esse reino foi dividido em 3 partes. Uma parte já foi reinada lá atrás. A segunda parte está em andamento. E a terceira, que a mãe logo, logo vem e toma tudo. Só que as pessoas ainda não conseguiram enxergar. Lá em Apocalipse fala assim, que alguns iam adorar somente o nome, e outros iam adorar o quê? O nome e a imagem. Quem adora o nome e a imagem, meus irmãos? Não existe aquela imagem de Jesus? E não tem o nome Jesus? A Igreja Católica adora o nome e adora a imagem. E a Igreja Evangélica adora somente o nome. Isso quando não adora o pastor, né, irmã? Exatamente. Porque que acontece? A Igreja Católica tem lá os ídolos deles de barro, que fica lá pendurada, né? O padre. Só que os evangélicos, que é a cópia da mãe, eles também têm os líderes religiosos deles, que inclusive eles idolatram. Ai de você se você falar alguma coisa contra. É verdade, que nem muitas vezes você pergunta para as pessoas assim, por que você vai para o sistema religioso? Porque a gente gosta de ouvir a palavra. Porque as pessoas têm preguiça de pegar as escrituras e tá lendo em casa, né? Ela acho que tem medo, acho que não vai entender, mas ali na hora que pegar as escrituras, é o Espírito do Pai que vai estar guiando vocês. Então, meus irmãos, o sistema religioso é aquela porta larga que fala lá em Apocalipse 18:4. Saia, povo meu, não seja participante dos seus pecados. As coisas estão acontecendo aos nossos olhos, guerras, rumores de guerras. E, esses dias aconteceu no Havaí, pessoas estão perdendo sua casa porque teve um tremor de terra, aquela lava está consumindo tudo. A gente está vendo aí, esses líderes políticos, o que eles estão fazendo? Eles estão brigando por causa de egos. E em breve, esse tratado deles vão acabar. Aí a coisa vai esquentar, meus irmãos. Aí você pergunta para as pessoas, vocês estão vendo o que está acontecendo? As pessoas falam, tá tudo normal. Meus irmãos, não está normal. Não está normal. Pestes, doenças, o ebola está aparecendo agora novamente, dizimando vidas. Israel, aí, o que está acontecendo? O Irã atacando, sabe? Esses líderes, o ego deles, mas esquecendo da humanidade. O único que lembra de nós todos os instantes e pede, vem até mim, é o nosso Pai, é o nosso Messias. Mas as pessoas estão se fechando para eles e preferindo acreditar no que esse mundo está apresentando. Esse mundo está numa panela de pressão, prestes a explodir. Irmã, pode continuar. Então, irmãos, a gente, só para que assim, vocês precisam entender de quem que a gente vai falar nesse hangout. A gente vai falar, resumidamente, a gente vai falar de 3 anjos caídos e aonde que a profecia está se cumprindo. Porque muitas pessoas estão incrédulas. Muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas acham que é conto de fada, é historinha para boi dormir, né? Como eu já ouvi muitos falarem. Mas não, isso está acontecendo, é real. Eles começaram a montar, esses anjos caídos, irmãos, começaram a montar o plano deles desde quando começou a existir a humanidade. Então, eles não dão ponto sem nó. E o que acontece?
quando o Messias ele fala assim, olha, cadê Mateus 24? Só para me encerrar o Mateus 24, para mim poder continuar com vocês. Só recapitulando, 3 anjos caídos, o marido, Israel, Satanás, a mãe, que é Roma, catolicismo, a filha, que é evangélica, protestante, gospel, maçônica. Presta atenção, são 3 principais anjos caídos que comandam o mundo. Esses 3 principais anjos caídos, eles armaram um plano. Israel concluiu o plano dele montando o judaísmo. A mãe, um dos planos dela era montar o catolicismo, o Império Romano. E a filha, copiando a mãe, pode ver que até os templos das evangélicas é idêntico ao da Igreja Católica. O altar, os assentos. Inclusive, isso daqui, a Bíblia, veio de Roma. A mãe que montou. A mãe que criou. Ela que resolveu como que ela ia montar. Ela que resolveu o que ia tirar, o que ia colocar. Então, a gente está resumindo isso para vocês poderem entender aonde a gente quer chegar. A mãe, que a gente está falando que é o Império Romano, é de lá que vai vir a besta. É de lá, é que muitos chamam de anticristo, né, mana? Com essa novela aí também da Record, não sei nem de onde quis tirar esse nome anticristo, mas tudo bem. É o 8º rei, é a besta do Apocalipse. A gente não vai estender tantas coisas aqui, porque senão o Hangout vai ficar muito longo. Então, eu peço para que vocês tenham paciência e assistam os vídeos anteriores dos canais dos irmãos. Tentam assistir, vai assistindo os vídeos anteriores, que vocês vão entender o que a gente está falando. Então, quando o Messias ele fala aqui em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando vocês verem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia. Primeiro que a palavra Judéia nem existia naquela época do nosso Messias, não era Judéia. O Messias estava olhando diretamente para o centro da cidade. Então, ele falou, olha só o que o Messias falou. Quando vocês verem a abominação da desolação, quem é a abominação da desolação? O 8º rei, a besta. Então, quando vocês verem ela chegar, os que estiverem na cidade, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte, ou melhor, quem estiver lá afastado da cidade, no campo, não volte para a cidade. Ai das que estiverem grávidas. E das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, não é o vosso passeio ou a vossa distração, não. Tá falando fuga aqui. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então, vamos ver o que Daniel falou a respeito disso? Porque o Messias falou assim, conforme falou o profeta Daniel. O que Daniel falou? Vamos ver o que Daniel falou. Ó, Daniel 12, irmãos. A partir do versículo 11. Se vocês quiserem ler inteiro depois com calma, vocês podem ler tranquilamente, tá? Eu só estou pulando aqui para adiantar o vídeo. O Hangout aqui. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for abolido, e colocada a abominação desoladora. Então, ele está falando aqui também de uma abominação da desolação. Esse personagem, irmãos, presta atenção nesse personagem. Daniel falando novamente desse personagem. Desde o tempo que o sacrifício contínuo for abolido. E colocada a abominação da desolação, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1.335 dias. Bem-aventurado, quem são esses bem-aventurados que espera e chega 1.335 dias?
Bom, uma É, pessoa que espera, ela tem que estar num lugar onde ela possa esperar, né, mana? Ela não exato. vai esperar no meio do caos, senão ela morre, então ela Irmã, não vai estar esperando. só para dar uma continuidade nisso que você está falando, o que, que acontece? As igrejas ensinam o arrebatamento. Elas falam do arrebatamento, fala que antes de chegar a tribulação, o pessoal vai ser arrebatado, certo? Só que, infelizmente, não é essa a realidade. Nós sabemos que não é essa a realidade. Porque lá em Apocalipse tem uma passagem que fala assim: aqueles que passam pela tribulação herdará a vida eterna. Tá. Então ali já fala que vamos passar pela tribulação, vamos ser arrebatados antes da tribulação. O único que pode vir trazer o arrebatamento é o nosso Messias. É ele que vem buscar a noiva. É ele é o único que vem buscar a noiva. Se ele vem buscar a noiva, ninguém vai antes para a festa se o noivo vem buscar. Então, o que que acontece? A igreja fala, como essa novela também falando, que as pessoas foram arrebatadas. E aí começou a guerra. Irmãos, nós já estamos em guerra. Olha o que está acontecendo, entrando em confronto. Agora há pouco, acho que eu olhei, eu vi, 20 mísseis mandaram lá para o Irã, para Tá Israel. lamentável, né, mana? Está triste, as pessoas não estão enxergando. A guerra já existe, já está tendo guerra. Então, esse sistema religioso em si é mentiroso. O único que pode nos arrebatar daqui, nos tirar daqui é o Messias. Verdade. Ele preparou um lugar antes da vinda dele, ele preparou um lugar que ele já disse. Quando ver a abominação, fuja das grandes cidades. Ah, mas irmão, para onde a gente vai? Para as montanhas? Não, já foi dito e repito novamente. O Pai vai nos anunciar o momento da saída. Porque aí tem os irmãos que é agora, não sei o quê. Não, o Pai vai anunciar a nossa saída, né, irmã? É o Pai que vai dar É que a hora da saída. Explica um pouquinho mais sobre isso, irmã. na verdade, o que acontece? Só para concluir aqui, para mostrar que realmente as escrituras se encaixam perfeitamente, em 2 Tessalonicenses fala também desse personagem do oitavo rei que está para chegar. Quem quiser saber mais sobre esse oitavo rei, entre no canal da Guerreira do Messias, ou Vanessa e o Wellington. No meu canal, eu e a irmã Simone, a gente reposta muitos vídeos também dos irmãos explicando, com o link do canal dos irmãos embaixo. Tenta entender de quem que a gente está falando. O oitavo rei, a besta do Apocalipse. Gente, isso não é conto de fada, isso não é invenção da nossa cabeça. Não, isso é muito sério. As pessoas, todos as gerações passadas, muitos brincavam com isso. A mídia ela faz, quando ela vai lançar algum filme, quando ela vai lançar novela, eles misturam muita verdade com mentira. Então, tome cuidado. Ó, 2 Tessalonicense fala desse personagem também. Ó o que ele fala. Segunda, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha só, eu estou falando capítulo e versículo aqui, porque é para vocês, irmãos, que ainda fazem parte do sistema religioso, poder conferir nas escrituras. Confira o que a gente está falando. Ó, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de modo algum engane, pois isso não sucederá. O quê? A volta do nosso Messias. Vocês leem o capítulo todo para vocês entenderem do que eu estou falando. A volta do nosso Messias não vai acontecer sem esse oitavo rei chegar. E ele vai chegar, irmãos, para dominar tudo. Vai ser um exército único. Então, ninguém de modo algum os engane, pois isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não está falando do pai aqui, não, hein?
Com certeza ele vai falar também, né? Muitas coisas contra o nosso pai. Já fala até hoje, inclusive, faz, ó, desde quando eles estão aqui. Inclusive, daqui a pouco eu quero ver uma passagem ali em Apocalipse, irmã. É justamente sobre esse Deus que fala. Ó, que interessante aqui, mana, só para não perder o raciocínio. Ó, ou é objeto de adoração de forma que se assenta no santuário, mostrando-se como um Deus. Essa tradução tá assim, mas tem outras traduções que fala que ele vai até mesmo se opor até aquilo que as pessoas acham que é santo. Elas acham que é santo. Então ele vai chegar dominando, ele vai chegar destruindo tudo. E ele não é Satanás, porque aqui mesmo, se você continuar lendo, você vai ver que ele vai agir com a mesma eficácia de Satanás. Mas não é Satanás. Ele é o oitavo rei, a besta do Apocalipse. E por que a gente está voltando a fazer esse hangout para deixar bem claro para todo mundo? Porque isso é muito importante. O que a gente vai falar também no final desse vídeo, irmãos, é importante. Uma peça se encaixa com a outra. E o cenário está sendo montado. O cenário já está pronto, na verdade. Só mais um detalhe. Quando os irmãos vieram aqui no YouTube e sempre falavam, o ano que vem o bicho vai começar a pegar. O ano que vem a coisa vai ficar pior ainda. O ano que vem, muitos que eu vi mensagem, que eu recebi algumas mensagens, inclusive alguns comentários, vocês falam que o bicho vai pegar, mas tá tudo a mesma coisa. Tá tudo do mesmo jeito. Enganam-se vocês. Enganam-se vocês. Por trás dos bastidores, o bicho tá pegando. O caldeirão tá fervendo. Muitos irmãos acham que porque as coisas não acontecem ainda aqui no Brasil, tá tudo bem. Ai, que paz. Não. Daqui uns dias, vocês vão conhecer o que é o caos de verdade. O Brasil, irmãos. Oi, irmã. Pode falar. O Brasil foi escolhido para ser o palco do mundo inteiro. Exatamente. E nem tanto, a América do Sul foi o último continente a ser criado. Olha só, os últimos serão os primeiros. Os primeiros seriam os últimos. Tudo preparado. O bicho tá pegando por trás dos bastidores. As coisas tá fervendo. E mais um detalhe, irmã, que nem as pessoas falam assim, o período da tribulação. Eles esquecem que desses 3 anos e meio, Azazel vai reinar. Foi dado para ele, para ela, para Barbie, esse período de tempo. Então, ela vai reinar da forma dela. Coitados daqueles que ficarem na tribulação. Coitados daqueles. Porque até agora, irmão, o azeite está sendo derramado a todas as nações e línguas. Está sendo derramado, escrito lá em Mateus 24, Isaías, Daniel, sempre falaram, vai ser derramado a todas as nações e línguas, está sendo derramado o azeite. Só que, infelizmente, as pessoas não estão percebendo e não estão aceitando o azeite. E o preço vai ser alto. É que as pessoas... mata. Não mata. Nós vamos matar na tribulação. Mas quem vai matar na tribulação? Quem vai ditando as regras? Não é a besta? Ela e toda a sua cambada, né? Ela e todo o seu exército, na verdade, né? E olha só, esse oitavo rei, quando a gente fala, irmãos, oitavo rei, a besta do Apocalipse, muitos aí chamam como anticristo, não sei nem de onde tirar esse nome, mas tudo bem. Anticristo pode ser qualquer um que é contra um cristão, né? Porque eles falam que eles são cristãos. Né? Evangélico fala que é cristão, católico fala que é cristão, mas enfim. Uma pessoa que é contra eles também pode ser um anticristo, mas enfim. Essas pessoas, irmã, sabe que eu tenho percebido que nesses últimos dias, as pessoas falam muito em Deus, né?
Deus, porque Deus, em nome de Deus, em nome do Senhor, eu vou fazer isso em nome de Deus, eu vou fazer aquilo em nome de Deus, em nome do Senhor. E o que o sistema religioso ensinou para as pessoas é que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, todos esses homens mataram, tiraram vidas, assassinaram pessoas cruelmente, friamente, sem dó e sem piedade, em nome de Deus. Ressaltamos aqui que Deus não é o nosso Pai que criou os céus e a terra. Não é esse Deus que vocês aprenderam no sistema religioso, eles enganaram vocês. O nosso Pai não ia ser louco, retardado, de dar os 10 mandamentos para as pessoas, dizendo assim, não matarás. A primeira coisa que Moisés faz quando desce do monte, ele mata mais de 5.000 pessoas. Então, peraí. Esse pai está sendo incoerente com o que ele está ensinando. Não é? O Messias, quando veio aqui, não matou ninguém. Os apóstolos, quando vieram aqui, não matou ninguém. Os verdadeiros profetas que vieram aqui, nunca matou ninguém. Então, peraí. Da onde vem esse povo que fala, não, porque essa terra é minha. O Senhor me deu, Deus me deu como herança. Deus me deu como posse. Ah, sim, se for Deus dessa terra, eu não duvido que ele te dê isso e muito mais. Mas o nosso pai, você acha que o nosso pai está perdendo tempo com isso? Você acha que vai perder tempo com isso? Você acha que você que está me ouvindo, nos ouvindo aqui no Hangout, você acha que você é melhor do que aquele povo que está morrendo lá debaixo do viaduto, de frio, de fome? Então você, porque você, né, acredita no Deus dessa terra, você pode ter casa, você pode ter essas coisas. Aquele irmãozinho que está lá debaixo do viaduto, passando fome, sede, frio, ele não. Ele deve estar cheio de demônio, né? Porque isso o sistema religioso ensina. Que aquelas pessoas que não têm nada na vida, porque eu nunca vi uma pessoa que impera honesta. De verdade. Quando a pessoa, ela tá imperando, ela tá lá no topo, sabe? Lá no topo. No último patamar. Não, lá em cima. Sinceramente, irmãos. Você sabe por quê? Uma vez, esses dias, não cortando, eu vou falar rapidinho um assunto aqui que eu acho bem interessante, ô irmã Simone. Esses dias uma pessoa falou assim, tem que matar mesmo esse povo tudo louco. Tem que matar. A gente que é pessoas boas, tem que acabar com essa raça. Olha o que a pessoa falava para mim, tem que acabar com essa raça. E aí você também falava desse jeito. Você não acha que porque os bons, pode ver aquele cara lá que tem um patamar tal, que é da onde fulano de tal, aquele cara é uma pessoa boa. Ah, é mesmo? As pessoas, vocês podem perceber que para as pessoas que é honesta, para as pessoas que são verdadeiras, para as pessoas que praticam amor ao próximo, têm empatia pelo próximo, as coisas é muito mais difícil para elas. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Quando vocês verem uma pessoa que tem muita riqueza, aquela coisa toda, principalmente politicagem, principalmente esse povo aí, esses líderes religiosos, porque a política e a religião estão andando de mão dada, só não viu quem não quer. Olha o fruto, gente. Às vezes, você está andando na rua. Olha, eu vi uma matéria esses dias que eu achei impressionante. Um rapaz foi fazer um teste comunitário no meio da rua, um teste social, e ele pegou uma telecena, né? Não estou incentivando ninguém a jogar uma telecena, tá, gente? Mas é só um exemplo. Ele pegou uma telecena e ele fingiu que era cego. E ele foi andar na rua e pedir ajuda para as pessoas que paravam. Falou assim, moço, será que você não pode ver para mim aqui se essa telecena está sorteada? Porque eu sou cego, eu não sei. Eu risquei ela, mas eu não sei se eu fui sorteado. Primeira pessoa que parou, a pessoa fez assim,
Deixa eu ver aqui se está sorteado. Não, o senhor não foi sorteado, não. Onde o senhor foi sorteado? Bom, deixa eu ir lá, tchau. Dobrou a telecena, colocou no bolso. Muito bem vestido, por sinal. Outra pessoa, olha, deixa eu jogar no lixo pro senhor ali, porque ó, é papel, o senhor vai rasgar, vai jogar aí no meio da rua. Deixa eu jogar no lixo pro senhor. Foi lá, dobrou, colocou no bolso. Aí, ele chegou num morador de rua e falou para ela, ou melhor, uma mulher simples, e falou assim: olha, será que a senhora não pode me ajudar para me conferir aqui? Para ver se realmente eu ganhei? Moço, o senhor ganhou. É mesmo, o cara ainda até deu uma assim, né, para ver até onde ia. Sim, o senhor ganhou, tá aqui o valor, ó, era até um valor alto. O senhor ganhou, não, olha, vai lá que o senhor vai receber. Mentira, sério, é sério que eu ganhei? Ela, sério, moço, você ganhou, vai lá receber. O que eu quero explicar com tudo isso? Que as aparências enganam, gente. Às vezes, aquele irmãozinho que está debaixo de um viaduto, ele está naquela situação, vai saber o que ele passou para estar ali. Não é porque simplesmente ele é acomodado da vida, ele é vagabundo, né? Não é, tem vários fatores que podem ter contribuído para que aquilo acontecesse, mas foi uma pessoa simples que foi honesto. Agora, que vergonha! Olha, eu tenho vergonha, mana, é vergonhoso você ver o ser humano agindo dessa forma, pegando as coisas dos outros como se fosse a coisa mais natural da face da terra. Esses líderes religiosos que a gente vê mentindo na cara larga. Ó, mana, vou falar uma coisa que eu andei observando também, porque eu sou assim, observo muitas coisas e vou guardando. Depois eu vou soltando. O que que acontece? O pessoal, ele fala assim: Deus vai fazer justiça de mim. Deus vai colocar o meu inimigo debaixo dos meus pés. Porque Deus vai abrir aquela porta para mim. Pode ter quem for lá, mas Deus abre a porta, vai tirar tudo do meu caminho e eu vou entrar. Eles esqueceram do pequeno detalhe, que até os nossos inimigos são nossos irmãos. E que o nosso pai, ele não mata. Se tivesse que matar, ele teria matado o reino dele. Ele não teria lançado na terra esses anjos caídos que estão pintando e bordando hoje. Mas o nosso Pai é misericordioso e ele lançou eles aqui na terra para dar um período de chance para eles se regenerar, mas não teve jeito. Passaram-se esses séculos todos e não teve jeito. Porém, nosso Pai vai acionar. E tem quando fala que não vai aprisionar. Mas não é matar. Ele não mata. Nosso Pai, ele é amor, ele não mata. Ah, irmã, mas poxa, então por que que a gente vive nesse mundo infernal? Por que que a gente vive num mundo desse, só no mal, conhecendo o mal? Por que que o Pai deixou a gente aqui? É simples. No reino do nosso Pai, ele deu amor a todos, mas muitos caiu no pecado, na desobediência. Que o maior pecado, né, irmã, é a desobediência. Com Né? certeza. Não é a maçã lá no jardim do Éden que eles falam. É a mesma coisa. É a desobediência. Ó, E aí o que... Pode falar. Apocalipse 18:4. Tá bem claro lá. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam o participante dos seus pecados. O Messias estava lá alertando: sai dela, sai das religiões. É para sair das religiões, não é para sair só da Igreja Católica, não. Porque, De mano, a gente. todas. Exatamente, que a gente. Sabe o que a gente vê? A gente vê o povo evangélico apontando o dedo assim para os católicos e assim: olha, é de vocês que está falando, não é não. É de Ali não é não. todas. Sai Eu dela, povo sei. meu. Entende? Então, você vê que a obediência é tudo para o nosso Pai, gente. É simples. Não é difícil de entender.
Pode falar, mano. Desculpa eu ter cortado. Não, irmã, tudo bem. O que que acontece? Essa desobediência aconteceu lá no reino do nosso pai. Só que esses anjos, eles conheceram o bem, eles conheceram o amor, mas eles optaram pelo... Quando o nosso pai nos criou aqui, ele deu o livre-arbítrio de você conhecer o bem, conhecer o mal e fazer suas escolhas. Eu escolhi meu pai, a irmã Vanessa escolhe nosso pai. E vocês? Escolhem quem? Esse Deus? Quando eu falo, meus irmãos, presta atenção nessa palavra. A marca da besta é qual que é? O chifre. Mas tem uma outra marca que está aqui, ó, na mente. Que nome é esse da marca? Não é Jesus? Agora, quando você tiver na mente Messias, quando você tiver na mente Pai, você está com o seu. Agora, quando você continua com aquele nome na mente, aquele Jesus, Jesus. Você viu, mano, até tem uma propaganda agora que eles falam, ai, Jesus. Ai, o que é Jesus? Ai, Jesus. Para a pessoa tá gravando o nome na mente. É uma Já está propaganda que recebendo, saiu muito louca aí. já tá recebendo o sinal, né? Ali na mente dela já tem o sinal. Então, as pessoas que estão conhecendo agora desse sistema realmente acordaram, procura pôr em prática o nome do Messias, o nosso Pai na mente. Eu vou falar uma passagem aqui em Apocalipse, que eu acho que muitos vão entender quem é esse Deus da Terra, o Deus que tanto falam, né? Aqui em Apocalipse, mano, 11, no versículo, no Apocalipse 11, no versículo 3, tá assim: darei poder às minhas duas testemunhas e precisarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Essas são as oliveiras, os dois catiçais, que estarão diante do Deus da terra. Aqui está bem específico, Deus da terra. Oliveiras vão estar aonde? No período da tribulação, diante de quem? Do Deus dessa terra. Vocês tanto falam. Ai, meu Deus. As pessoas no WhatsApp mandam mensagem de bom dia assim. Que Jesus te abençoe. Que Deus esteja com você. Por que coloca uma mensagem assim? Emanuel esteja contigo. Porque Emanuel é o nome que foi dado quando o Messias veio aqui na Terra. Ele já está no reino dos pais, ele está lá. Mas o nome que foi dado para ele, ó, Isaías 7,14 fala que uma virgem dará a luz e terá um filho e colocará o nome de Emanuel. Que significa o Pai caminha com você, o Pai está conosco. Depois, lá em Mateus 1,23 fala, uma virgem dará a luz e colocará o seu nome do seu filho de Emanuel. E aí, o que acontece? Logo abaixo já fala que José, fala ali uma parte de José, que José dará a luz, colocar seu nome de filho de Jesus. Irmãos, não dá para pensar que ali teve uma adulteração? Estavam falando do verdadeiro nome do Messias. Daqui a pouco eles mudaram para Jesus. Vocês nunca pararam para perguntar por que eles fizeram essa mudança? Somente 2 lugares eu vi as escrituras falando do nosso Messias, porque o resto eles tentaram apagar, mas essa parte eles não conseguiram ocultar de nós, porque essa geração, ela tinha que saber a verdade, porque essa geração é a geração escolhida do nosso Pai. Então, aqui fala, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estarão diante do Deus da terra. Meus irmãos, toda coloca essas mensaginhas que é para estar gravando na mente de vocês os nomes. É complicado. Eu sei que muitos falam, essa irmã aí tá doida. Não, irmãos, eu não tô doido, porque quando você conhece a verdade, você descobre a verdade, você começa a perceber que
O Messias falou, ao Pai chamai de Pai. Vocês têm Abraão como o pai de toda a nação dessa terra, mas não conhecem nosso Pai que está no céu? O Messias deixou bem claro. Como ele deixou bem claro quando ele estava sendo morto, ele falou, olha, eu vou para o reino do nosso Pai. Daqui 2 dias eu vou voltar. Daqui 2 dias eu retorno. Mas todos que vierem antes de mim é ladrão e salteador. A gente sempre, nos meus vídeos, principalmente, eu sempre falando, olha, os últimos profetas, o último profeta foi João Batista. Teve outros profetas ali, né? Mas o último foi João Batista. Depois disso veio o nosso Messias. E ele chamou os apóstolos e falou, ide, pegai o evangelho a toda a nação. Fazei discípulos. Então não existe hoje falar, porque na igreja a profeta falou, o profeta falou, o bispo falou, o papa falou, o pastor falou. O Messias foi bem, bem direto. Aquele que vier antes de mim, ladrão e salvador. Ah, mas irmã, como antes dele? Ele já não veio, já foi para o Pai? Foi para o Pai, mas ele falou que ia retornar. E antes desse retorno dele, todos aqueles que vierem antes dele é ladrão e salteador. Meus irmãos, escolham caminhar com o Pai, com o Messias. Param de entrar dentro desses prostíbulos. É prostíbulos. Demônios. Vocês preferem caminhar na casa de demônios do que caminhar com o nosso Pai. A oliveira dele, logo, logo na tribulação, vai estar andando diante desse Deus dessa terra. Só que esse Deus dessa terra, desde o princípio da criação na terra, e as oliveiras já estão aqui. Infelizmente, muitos preferem fechar os olhos e depois vai ser muito tarde e muito triste na tribulação, né, irmã? Pode falar, irmã. Às vezes a gente até evita de falar certas coisas, porque a gente sabe que tem pessoas que vão entrar em pânico se a gente falar. Exato. Mas os irmãos têm que entender que quando vocês conhecem a verdade, vocês praticam amor ao próximo, acreditam no Pai e no Messias, acabou. Não precisam ter medo de nada. Andam tranquilamente, com paz, com tranquilidade, sem desespero. Então, o que a irmã Simone estava falando é a pura verdade. Sabe? Poxa, a gente vê os líderes religiosos aí ensinando que você tem que ir na igreja buscar o nosso Pai. E o que o Messias ensinou? Aonde que o Messias, uma única passagem que ele falou assim, ó, quando vocês forem orar, vão para o templo. Pelo contrário. Ele fala, quando vocês forem orar, entra no seu quarto e fecha a sua porta. Que o teu pai em secreto vai te ouvir e vai te responder. E o que esses líderes religiosos têm ensinado? Então, por que a gente está ressaltando isso? Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Para que vocês estejam acordados, atentos no que está acontecendo. E prepara essa botija com azeite. Prepara, é hora de se preparar agora. A gente está vivendo um momento, irmãos, que é o momento de se preparar. Às vezes os irmãos falam assim, mas de novo falando sobre isso? Mas de novo um vídeo sobre isso? Sim, de novo. Porque tem pessoas que não entendem, tem que falar mais de 1 milhão de vezes para entender. Outra, porque a gente precisa levar o máximo de pessoas possível à verdade. Porque chega de tanta mentira nessa terra, chega de tanta enganação. Então aqui, irmãos, o que a gente quis mostrar para vocês é o seguinte, 3 anjos, resumidamente, 3 anjos caídos, Satanás, Israel, judaísmo, a mãe, Igreja Católica Romana,
e a filha, igreja evangélica, protestante, gospel, maçônica, enfim. Esses 3 anjos caídos já estão, aliás, os anjos caídos já estão planejando e colocando em prática o plano deles. Israel já concluiu. Agora falta a besta e o falso profeta. Então, irmãos, muita atenção agora. Agora a gente está se preparando. Então, é necessário a gente compartilhar o pão com paciência, é necessário a gente explicar, sabe? Eu não tenho paciência com quem não quer ouvir. Não quer ouvir? Tranquilo. Eu vou falar, não quer ouvir? Ó, não vou insistir. Agora, aqueles que a gente vê, que tem interesse, que pergunta, vai atrás, quer saber demais, quer saber mais da verdade, esse daí a gente explica 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso. Mas perder tempo com quem não leva a sério as coisas do Pai, e eu vou falar mais aqui. Muitas pessoas vestem a camisa do templo denominacional, veste a camisa da religião, veste a camisa do país, mas não veste a camisa da verdade. Infelizmente, não veste a camisa da verdade. Esses são poucos os que vestem. São poucos. Porque existe. Você vai ter que renunciar muita coisa. Vai ter que. Infelizmente, vai ter que. Ou você faz parte do mundo, meu amigo. Você tem que se decidir. Ou você anda de mão dada com as coisas do mundo, ou, meu amigo, você anda de mão dada com as coisas do nosso Pai. Não tem meio termo. Então, a gente veio trazer para vocês isso. Então, aqui em Daniel, quando ele fala, bem-aventurado aqueles que esperam e chegam até 1335 dias, são esses que conheceu, ouviu, assim como você está ouvindo a gente nesse momento, tentou entender a verdade, foi atrás, precisou ouvir o que era aquilo mesmo. Poxa, olha, eu nunca tinha ouvido isso falar dessa forma, nunca tinha lido isso na Escritura. Reconhece a verdade e pratica amor ao próximo e amor ao Pai. Quando chegar o 8º rei, que é esse próximo personagem, esse personagem, quando ele chegar, ele vai botar o terror em tudo. Então, você vai pegar essas coisas, tchau, sai da cidade. Acabou, vai ficar aqui fazendo o quê? Mas tem gente que quer pagar para ver. Paguem para ver, sem problema nenhum. Irmã, dá uma explicadinha aí pro pessoal, porque às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas irmã, esses anjos caídos só estão dentro do sistema religioso? O que a irmã pode passar para esses irmãos que... Os anjos Porque caídos... eles têm que entender que eles agem no mundo todo. No mundo inteiro. Mas você poderia, assim, definir para eles um pouquinho que lugar, mais ou menos, que eles possam estar agindo agora? Ó, os anjos caídos, eles são muito, mas muito espertos. Não queira comparar um ser humano que nasceu agora com a inteligência de um anjo caído. Eles estão aí já dominando, vai quase 7.000 anos. Não é... A inteligência deles, irmãos, eles usam, infelizmente, eles vão usar para exterminar a raça humana. Não se iludam. Eles vão usar meio de comunicação, eles vão usar política, eles vão usar religião, eles vão usar até aqueles que estão próximos de vocês. Isso pode acontecer. Eles vão usar... Tem que tomar muito cuidado. Nem todos aqueles que se dizem irmão é irmão. Então, eles... Só que assim, tem que tomar cuidado também, porque tem pessoas que caem no extremismo, né? Então, eles acreditam que tudo é demônio. Tudo é demônio ali agindo. Tudo é um anjo caído ali agindo. Não é assim. Quando o anjo caído age, ele faz pensado. Esse showzinho que vocês vê dentro das igrejas, aí, o pessoal entorta todos os dedos, entorta os braços, fica rodopiando, pulando, essas coisas. Olha, 99% é mentira. O pastor já começa o culto jogando uma PNL na pessoa, ou seja, uma hipnose. Olha, você está com seu casamento destruído, você que está com problema na saúde, você que está desempregado, tem um demônio agindo na sua vida.
aquilo vai entrando na mente da pessoa. Então, na hora da oração que eles vão fazer lá, do descarrego, do despacho deles lá, não sei, eles colocam aquela musiquinha de fundo para dar um clima. Olha só como eles são pilantra. Coloca aquela musiquinha para dar um clima. Aí vai lá, põe a mão na sua cabeça, fala para manifestar, manifesta, demônio. Manifesta, a pessoa acha que ela é um demônio. Aí ela vai lá em cima, ele se entorta todo. É até engraçado, mas é o que é. Se torna um pouco engraçado, porque a pessoa, ela se torna uma atriz ou um ator, porque ela faz ali igual, ela se entorta todo e fala, ela acha que ela tá com demônio, e não é. E o que acontece, irmã, eles aproveitam da fragilidade do momento da pessoa. Toca no Qual que é o, sentimento. qual que é o problema que as pessoas mais estão enfrentando hoje em dia? Desemprego, fome. Muitos vão por amor, como é que fala, por problemas de amorosos, destruição dos lares. Então, tudo isso que eles vão usar, para quê? Para que vocês venham. Meus irmãos, entra no culto do seu quarto, fale o culto com o pai. Pai, está acontecendo isso e isso comigo. Conversa com o pai. Você não precisa de um líder. O ser humano tem que entender que não precisa de líder, mas ele sempre tem que ter alguém para estar liderando, né? Infelizmente. Pode continuar, irmã. Desculpa te cortar de Verdade. novo. Não, Ana, pode falar, pode falar. Me ajuda aí, porque às vezes foge muita informação, né? A gente acaba esquecendo, então é bom mesmo falar. Então, o que acontece? Detalhe, você que está acompanhando esse vídeo, irmãos, que estão acompanhando, os irmãos que estão acompanhando, compartilhe esse vídeo com quem vocês conhecem, compartilhe, porque olha só, vocês que fazem parte do sistema religioso, presta bem atenção no que eu vou falar. 3 anjos caídos, lembra que a gente falou no começo do Hangout? Israel, Satanás. O nome desse anjo caído é Azazel, que representa a mãe, tá? A gente não falou, mas é Azazel o nome dele. 8º rei, a besta do Apocalipse. A mãe e a filha, que é Ismael, falso profeta, que domina a religião evangélica, protestante, gospel, maçônica, essa coisa toda. Só que é o seguinte, eles assumiram corpos, todos os anjos caídos agora no final, porque olha só, a gente está no final. No final que eu falo assim, prestes a bomba explodir, tá? O final ainda não chegou, tá? O princípio, mas olha só, tá prestes a entrar no final. É como se existisse uma linha, existisse um meio termo. A gente está nesse meio termo. E a bomba está prestes a explodir. Então, 3 anjos caídos, com mais de não sei quantos milhões, foram 500 milhões de anjos caídos. Eu sei que para muitos vai parecer que a gente é louca, né, irmã? Mas tem que falar enquanto é tempo, então a gente vai falar. 500 milhões de anjos caídos e 3 principais. Esses 3 principais, como os outros também vão todos assumir corpos agora, presta atenção, agora, falta pouco. Eles vão todos, muitos já estão em corpos aí, assumir corpos. Um assumiu, olha só, Israel, Satanás assumiu o corpo de Moisés. Você está falando que Moisés é o diabo? Você está falando que Moisés é Satanás? Tá com dúvida? Vocês têm interesse em saber mais? Ou você só vem aqui, chama de louco, sem procurar saber e é louca e pronto? Não, não faz isso não. Vai nos vídeos, pesquisa, que vocês vão entender o que a gente está falando. Moisés, Satanás. Azazel, Enoque. Azazel, Enoque. Ismael, Elias. Nossa, irmã, o que é isso que você está falando? Então, esses 3 personagens da Bíblia que você lê, que eles sumiram, desapareceram, Moisés desapareceu, Elias subiu na carruagem de fogo, né? Enoque simplesmente fala que Deus tomou para ele, porque ele era tão santo que não conseguiu ficar nessa terra. Foi arrebatado. Então, esses 3 personagens, esses 3 anjos caídos principais assumiram os 3 corpos desses homens. Então, até hoje com esses corpos. Então, eles vão armar uma cena para o final. Então, se vocês querem saber mais, irmãos, assista os vídeos do canal. Um canal que eu acho muito importante vocês irem lá, porque lá tem
tudo detalhado desde o começo. É o canal Robert Smith, coloca lá, Robert Smith, coloca lá, sai dela, povo meu, vocês já vão conseguir entrar no canal dele. Assistam todos os vídeos. Com calma, paciência e tranquilidade. Assista todos os vídeos. Enquanto há tempo. Porque daqui uns dias, não sei, daqui uns dias tudo pode mudar. Então, é muito importante isso, irmãos. Então, quando a gente fala para vocês que o oitavo rei, que está prestes a chegar, isso não é mentira, isso é verdade, tá? Eu vou ler uma parte aqui, uma rapidinho. Eu já deixo você falar, que eu falo demais. Que eu queria compartilhar com vocês. Por que a gente chama de oitavo rei? Muitos irmãos devem estar curiosos, mas por que ela está falando oitavo rei? E da onde vai sair? De Roma. Vaticano. Não tem outro lugar esse anjo que sair. É de Roma, Vaticano que ele vai sair, lá no meio dos papas. Então, presta atenção. Olha só. Apocalipse 17, versículo 8. Olha o que está falando da abominação desoladora, do oitavo rei, da besta do Apocalipse. Capítulo 17, versículo 8. A besta que vi era, e não é, e há de surgir do abismo, e caminha para a destruição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, se admirarão quando vires a besta que era, não é, e voltará a ser. João veio aqui na nossa geração. João veio no nosso período. O pai mostrou para ele tudo. Foi lá, abriu tudo para ele. E ele viu uma pessoa. E essa pessoa, que é o oitavo rei, Azazel, Enoque, muitas pessoas chamam de Jesus Cristo, né? Como assim? Jesus Cristo é a besta? Uhum, exatamente. Se você quer saber mais, assista os vídeos. Que aqui não vai dar pra gente explanar, sabe? Não dá pra gente falar tudo aqui. Mas olha só. Ele, João, olhou um ser, olhou a besta. Um homem, tá? Olhou uma pessoa lá, sentada no trono. E ele viu o seguinte: esse homem, ele era, não é, mas voltará a ser. Existe a besta que vai vir o oitavo rei, se encaixa nessa profecia. Ainda que se ele quisesse mudar, não, ele não vai conseguir mudar. Não tem para onde ele fugir. Eu não sei o que ele vai aprontar, irmão. Eu não sei, mas ele vai vir. E não falta muito. Não falta muito. E quando ele vir, irmãos, se preparem. Se preparem. Vocês que não acreditam no que a gente fala, vocês se preparem. Então, continua falando. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. Ele procede do 7 e caminha para a destruição. Olha aqui que interessante, que agora, irmã, eu vou ter que falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. A irmã me ajuda. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que durante uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Muita atenção naquela região ali, sabe? ONU, né? Porque a ONU tem muito disso, né? A ONU, ela une muitos personagens. Não sei, pode ser que dali saia alguma coisa. Então, muita atenção. Esses têm um só propósito. Os 10 reis, junto com a besta, tem um só propósito. Que propósito é esse? E darão à besta o poder e a autoridade que possui. Então, presta atenção. Esses 10 reis que recebeu a autoridade junto com a besta, vão passar para a besta toda a autoridade. Eu não quero ter trabalho não, Tô, assume aí. Eles guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois tal. Aí vamos lá. Versículo 16. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Olha só.
os 10 chifres, ó, versículo 16, os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, a filha. A filha tem a prostituta e a grande meretriz. A grande prostituta tem a prostituta. Preste atenção. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão. Vocês sabem o que é odiar? Então, eles odiarão a prostituta, a destruirão e a deixarão nua. Comerão sua carne e as queimarão no fogo. Olha isso. A mãe, Roma, vai ir para cima da filha. Protestante, maçônica, gospel, enfim. A mãe vai ir para cima da filha. Irmãos, presta atenção no que tem acontecido esses últimos dias. Vamos lá. União Europeia, quem está por trás da União Europeia, não tenha dúvida, Roma. As pessoas acreditam que Rússia é uma potência grande, Estados Unidos é a maior potência. Mentira! Não se... Está bem longe de ser uma potência grande. Potência grande é Roma. O maior banco que tem é do Vaticano. Eles são a maior potência. Na Segunda Guerra Mundial, quem estava por trás dos alemães? Roma. Hitler ia lá, andava assim, ó, com o Papa. Era assim, amigo. E olha só, a mãe foi comendo pelas beiradas e criou a União Europeia, que são a junção de, não sei, um monte de países. E o que acontece? A maioria desses países anda do lado da mãe. Apoiam a mãe, porque é a mãe que sustenta eles. Então, a mãe que dá comidinha para eles. Certo? Só que, por outro lado, tem também os países que apoiam a filha. Presta atenção que isso é importante, irmãos. Tem os países que apoiam a filha. O que a gente percebe nesses últimos dias? O nosso irmão, eu acho bem interessante, porque assim, muita coisa que o nosso irmão vem trazendo, né, irmã? A gente vê acontecendo realmente, assim, perfeitamente. Só que os irmãos, tem gente que não adianta nem se perder tempo, porque inventa tanta mentira em cima, mas tá na cara de vocês e vocês não estão enxergando. É brincadeira, né? Mas, enfim. Então, olha só. Donald Trump, Estados Unidos. Estados Unidos representa a filha. Rússia representa a mãe. E olha só. O clima para aquele lado ali começou a esquentar. De repente, Coreia do Norte começou a xingar Estados Unidos começam a xingar a Coreia do Norte, começam a se ofender, prestes a estourar uma guerra e do nada, vamos fazer acordo de paz. Coreia do Norte com a Coreia do Sul? Onde que a Coreia do Norte ia fazer um acordo com a Coreia do Sul? Aonde? Ah, mas o Kim Jong-un, ele não é porque ele quer acabar. Não. Ele tem interesse. Ele se... olha só a inteligência dos... Olha só. Kim Jong-un se uniu com a Coreia do Sul. Por que será, hein, irmãos? O que será que ele sabe que ele achou melhor se unir com a Coreia do Sul? Donald Trump quer reconhecer Jerusalém como capital de Israel, né? Nesse mesmo dia que se comemora os 70 anos de Estado de Israel, e os muçulmanos... Que na realidade não é isso que mostra, que a realidade é outra coisa esse tratado. Exato. Infelizmente as pessoas estão com os olhos fechados. Estão com os olhos fechados. Esse tratado se trata de outra coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial, os anjos caídos falaram o seguinte: não, pera, vamos dar um espaço de tempo, de 70 anos. Vamos dar uma trégua. Eles não fazem nada em vão. Para que cresça a população. É. Por quê, irmãos? Por quê? Ó, Donald Trump vai lá, se alia
né? Vai se aliar com o povo de Israel lá. E reconhece Jerusalém como capital, né? Dia 14 agora, se não me engano, se completa 70 anos que a ONU que representa a paz mundial, a ONU representa a paz e segurança mundial, ela que representa a ONU em 1948 reconheceu, dia 14 de maio, Israel como Estado. Então, nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, os anjos falaram assim, vamos parar e vamos dar uma trégua. Então, você não via mais país atacando o outro. Guerras. Então, vamos dizer assim que aconteceu uma falsa paz. Vamos dizer, 70 anos de falsa paz, vamos dizer assim. Então ficou esse período, sabe? Você via uma naçãozinha ali e tal, na divisa e tal, briga de território, mas país contra o outro, faz 70 anos já que isso não acontece. E Donald Trump veio para causar. Donald Trump veio para causar. Então, o que ele decide? Quebrar o acordo nuclear lá com, acho que é com o Irã, né? É Irã? Com o Irã, com o Irã. Ele simplesmente decidiu quebrar o acordo. E ninguém mais não muda a cabeça dele. Ele vai quebrar e pronto. E Macron, que estava lá de abraço, de beijinho com o Donald Trump. Esses dias, lá se reuniram, estava lá todo de abraço, beijinho. De repente, ele manda um recado. Se Donald Trump fazer isso, ele vai se arrepender. E aí, de repente, Kim Jong-un manda também outro recado. Olha, não entenda isso, não, como uma fraqueza, viu? Um acordo de paz que eu quero ter, que a gente vai ter, que eles marcaram, acho que vai ser dia 22, não me recordo, que eles vão se reunir aí, mas, irmãos, presta bem atenção nesse momento. O nosso irmão um dia falou, eles vão começar a atacar um outro e, de repente, vão começar a dar beijinhos, abraços, e do nada a bomba explode. E o que eu queria falar com isso? Pode falar, irmão, um pouquinho. Só mais um detalhe, as pessoas não observam isso, mas todos os líderes foram até a mãe. Verdade. Seja líderes religiosos e seja líderes políticos. Verdade. Mesmo Estados Unidos representando a filha, foi Donald Trump foi lá. Em obediência à mãe. E, infelizmente, as pessoas não enxergam. Não enxergam. E aí eu pergunto, Brasil é de quem? Brasil é da mãe. Brasil Exatamente. é da mamãe. Exatamente. E eu não gosto muito de falar de política. Mas tá um impasse tão terrível aí, irmã. E desse impasse, um é queridinho da mãe. Pois é. E a filha, que é um montão, tá caindo em cima. Exatamente. Olha, irmãos, entendeu? Pensa. Agora eu queria que os intervencionistas prestassem um pouquinho de atenção no que eu vou falar, porque diante desse cenário do Brasil, eu não quero que os irmãos entrem em pânico, se desesperem, nada disso. Irmãos, vocês têm que entender uma coisa. Vocês que têm o selo do nosso Pai, tranquilamente, tranquilo, só observa. Vocês só ficam observando. O Brasil está num período que daqui uns dias a bomba vai explodir feio pro Brasil. Brasil, intervencionistas, presta atenção. O Brasil pertence a Roma, vou falar assim para vocês entenderem. Pertence à mãe, Roma. Só que a filha quer dominar. Eu conheço alguns intervencionistas que são religiosos, são evangélicos, né? Alguns que eu conheço. E eles acreditam, vocês estão acreditando, que a intervenção militar vai trazer a solução para o Brasil.
Não vai. E eu vou falar o porquê não vai. A intervenção militar não vai trazer a solução do Brasil. Porque a nossa guerra, irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue. Por trás dos poderes, ponham isso na cabeça de vocês. Por trás dos poderes, quem manipula são os anjos caídos. Então, Eles que ditam as regras. eles que ditam as regras. E a agenda deles já está completa. Exatamente. E vocês, intervencionistas, tomem cuidado para vocês não estarem sendo usados. Para que o plano deles se cumpra. Muito cuidado. Vocês, intervencionistas, cuidado. Porque que acontece? Eu sei que muitas pessoas que vivem no Brasil, a sede que o país seja um país um pouco melhor de se viver é muito grande. Então, e eles vêem também tanta corrupção diante deles, e eles acabam falando, meu, alguma coisa tem que ser feito. Só que entenda, vocês que conhecem um pouquinho da vontade do nosso Pai, entenda que a solução, o mundo é daqui para pior. Não ponha a esperança de vocês que vai melhorar. Só vai melhorar com um detalhe. Quando esse oitavo rei chegar, ele vai querer pôr ordem na casa. Então, as coisas, ele vai propor muitas coisas maravilhosas para as pessoas, para poder ter a marca dele. Então, o que a gente está querendo dizer assim é o seguinte. Então, eu conhecendo esses intervencionistas, alguns, né? Que eu não vou poder citar o nome aqui, mas com certeza eles vão estar assistindo, eles vão saber que é eles. E o legal é que eu espero que eles entendam, porque eles têm uma mente aberta, mana. Eles têm uma mente aberta. Então, assim, vocês que estão ouvindo a gente, presta atenção, vocês que fazem parte da intervenção, são intervencionistas e são da religião evangélica, tá? Ou qualquer outra religião. Presta atenção. Vocês não foram, não é só política que está corrompida. Não. Vocês foram enganados também pelo sistema religioso. Infelizmente. Infelizmente. Para vocês verem, olha que grau que está esse mundo. Esse mundo não tem solução. Então, vocês foram enganados pelo sistema religioso, que passaram para vocês o seguinte: vamos lutar em nome de Deus, porque Deus deu a nação do Brasil, porque o Brasil é nosso. Porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Não estou contra vocês, tá? Contra o que vocês decidiram fazer. Não é isso. Cada Verdade, um nós não estamos toma contra, a sua decisão e faz o que quiser. Cada um tem seu livre-arbítrio. Só que eu quero que vocês entendam o que eu estou tentando passar para vocês. O exército que vai entrar, podem ter certeza de uma coisa: eles não vão vir para arrumar. Eles vão entrar e daqui uns dias vai ser um exército só. E a mãe vai estar com esse exército. Por isso que eu falei, vocês intervencionistas, prestem atenção, cuidado para vocês não estarem sendo usados. Usados. Para que a intervenção realmente aconteça, mas isso vai acontecer, independentemente de vocês ajudar ou não. Uma hora, eu acredito, porque o exército, irmãos, vai ser um só. O exército vai estar uma hora na rua, e o exército vai ser da besta, o exército vai ser da mãe. Ela vai mandar, ela vai dominar, ela não vai ter dó, ela vai matar, ela vai torturar. E vocês que estão me ouvindo agora, que fazem parte... Vão ser instrumentos de uso dela. Tá entendendo? Então, cuidado, sabe? Eu acho que agora é um período... Olha só, o nosso pai, ele nos ensina a focar nas coisas do alto. Isso aqui passa. Irmãos, isso tudo aqui passa. Eu vou te falar uma coisa, acho que o nosso pai, ele fala assim, ai,
o Brasil é meu. Ah, aquele povo ali, não. Você sabe quem que faziam isso? O pessoal que fazia isso era o povo de Israel. O povo mais assassino que teve na face da terra foi o povo de Israel. Começou Que lá, toda fazia a desgraça. divisão. Começou lá. E aí, o sistema religioso ensina para vocês o seguinte, que Abraão pegou a terra não sei de quem, os bens não sei de quem, em nome de Deus. Moisés invadiu terras, fez o que fez em nome de Deus. Matou, roubou, estuprou em nome de Deus. Davi matou, cortava os pintos dos homens lá em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Presta Salomão atenção. construiu um templo, o Deus Em das nome de trevas. Deus. Então, irmãos, cuidado, cuidado. A quem vocês têm seguido? O nosso Pai que criou os céus e a terra não é o Deus dessa terra que mata, rouba, destrói. Não é. Então, às vezes, vocês estão pensando assim, vamos para cima, porque Deus está com a gente, o Brasil é da gente, Deus deu. Não! Parem com isso, não é isso. Vocês vão acabar sofrendo lá na frente. A gente está aqui, olha, eu falo para vocês, tá na hora de vocês pararem e vestir a camisa da verdade. Esse negócio de, guerra de um país com o outro, vamos lá, nós somos uma pátria, nós somos... Eu entendo o lado de vocês, mas, irmãos, isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Vai guerra trazer de dor e anjos sofrimento. caídos. É guerra de anjos caídos, irmãos. Sabe, um querendo atacar o outro. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que a intervenção vai resolver a porcaria desse Brasil? Mas é lógico Só um que minuto, não. mana. Mana, só deixa eu falar uma coisa para esses intervencionistas. O que que acontece? É guerra de anjos caídos. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem dizimar vidas para que vocês não cheguem ao reino do nosso Pai. A casa do nosso Pai, como o Messias disse, há muitas moradas. Então, eles querem o quê? Dizimar as vidas para que elas não venham conhecer a verdade. O Messias, ele falou lá em Mateus 24 que o caos iria, que as pestes viriam, que as doenças viriam, e que não ia passar essa nação, essa geração sem que isso aconteça. Nós não podemos mudar aquilo que já está escrito, aquilo que já está dito pelo nosso Messias. Ô, Maná, só mais um detalhe. Só mais um detalhe. Covarde é aquele que não defende a verdade do nosso Pai. Esses Exato. são covardes. Covarde é aquele que está dentro do sistema religioso, descobre a verdade, sabe que é mentira o que ele está fazendo, sabe que templo de pedra o Pai não habita lá dentro e continua indo lá dentro. Esses são covardes. Eu falo para vocês, larguem mão disso. Não se envolva com isso. Preste atenção, sai enquanto é tempo. Daqui uns dias, se vocês continuarem, vocês vão lembrar. Eu sei que tem pessoas, eu tenho contato com alguns intervencionistas, que tem contato de fontes seguras lá de dentro, que passou informações para a gente. Realmente, segundo o que eles me passaram, vai acontecer intervenção militar, o bicho vai pegar, eles vão derramar sangue mesmo, eles pedem para separar água, separar remédio, separar alimento, tá? Não estou falando isso para colocar pânico em ninguém, eu só estou falando o que me passaram, não sei se é isso mesmo, mas eu acredito que sim, que são algumas fontes seguras, mas nós temos que tomar cuidado, que caminho que a gente está traçando, quais são os nossos interesses. Meu interesse é de colocar ordem no Brasil, de lutar pela população brasileira. Olha, infelizmente, você está indo para o matadouro, porque já está decidido o fim. Já está decidido, irmãos.
tudo isso vai pegar fogo uma hora. O bicho vai pegar para tudo quanto é lado. Isso aqui vai virar um inferno. E você vai defender o quê? O quê? Em nome de quem? Em nome do seu general? Se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Mas eu digo para vocês, vocês têm pessoas de confiança aí dentro. Cuidado, para que quando isso acontecer, para que quando essa intervenção acontecer, você leve um susto e se surpreenda. Se é que vocês me entendem. E aí, meu amigo, não vai ter o que fazer mais. Não vai se achar, não vai adiantar você se sentir usado, sabe? Traído. Não vai, ó, não vai adiantar nada disso. Mana, pode continuar. O que acontece? O Messias, ele fala, meu mundo não é, meu reino não é desta terra, meu reino não é daqui. Eu vou para o meu pai preparar moradas. Porque ele já sabia de tudo isso que está para acontecer. Ele já sabia. E dentro da política, da religião, está envolvido esses anjos caídos. E o que acontece, meus irmãos? Não seja participante de sangue derramado nas suas mãos, porque desde que a terra existiu, esses anjos caídos vêm dizimando vidas, vêm matando nossos irmãos. A terra já clama de tanto sofrimento, e não é só o Brasil que está precisando de ajuda. Olha aí nossos irmãos da Venezuela, matando animais, cachorrinhos para comer, caçando o lixo para comer. Olha, Cuba, olha, a África. Aí, acho que no Congo, acho que descobriram, voltou aquela ebola, aquela doença, aquelas pestes, nossos irmãos estão morrendo. Olha nessa guerra que houve na Síria, as crianças que morreram, os idosos, pessoas que não tinham nada a ver com essas guerras. E o que aconteceu? Por causa desses anjos caídos, que já estão no corpo desses líderes, seja eles políticos, seja eles religiosos, porque há uma guerra entre eles. E a humanidade está sofrendo, está pagando, está morrendo. Olha, meus irmãos, faça uma reflexão sobre esse vídeo nosso. Vocês são nossos irmãos também. E nós estamos aqui para que o reino do nosso Pai volte a se encher como era antes. E de graça, né, mana? E de graça, porque agora o azeite está sendo de graça. Mas esse é outro, meus irmãos. A terra clama por todos esses nossos irmãos que já morreram, vítimas de anjos caídos. E eles fizeram isso, nada mais, nada menos, para afetar, não a mim e a você, mas para afetar o nosso Pai. Mas o que é deles já está reservado, já está guardado, né? Mas cabe a nós, seres humanos, porque eles são anjos, nós somos humanos. Cabe a nós saber fazer uma escolha certa. E o Brasil está assim, uma expressão, prestes a explodir. E é com dias contados, meus irmãos. Não façam parte disso. Não façam parte. Pode continuar, irmã. Verdade. E às vezes dá a impressão que a gente está aqui tentando, sabe, a gente, se você não concorda com a situação que está no Brasil, que lá dentro da política só tem ladrão, tal, os ladrões não estão só lá dentro da política. Os ladrões estão no sistema religioso, os ladrões estão nas mídias, os ladrões estão para tudo quanto é lado. Sabe, eu sei que vocês, de repente, esperam um Brasil diferente, mas eu acho meio egoísta você falar assim, ó, eu espero o meu Brasil ser diferente. Meu, eu queria que o mundo fosse diferente.
as pessoas fossem diferentes. Mas não vai adiantar você ir lá, dar o seu peito na frente da batalha, morrer em prol do quê? Ah, mas eu não tenho medo de morrer. Mas a questão não é quem tem medo, quem não tem. Porque eu acho assim, quando a pessoa conhece a verdade chega até ela, e ela conhece a verdade, ela não tem medo de morrer. Ela não tem. O problema é quando a pessoa Morre sem conhecer a verdade. está enganada, e mesmo assim insiste em ir para o abate. Sabe? A gente está querendo aqui mostrar, não só para vocês, mas para todos que estão acompanhando esse hangout. Todos. A mentira não está só na política. A mentira está nas religiões. A mentira está nas mídias. A mentira está nos sistemas que criaram de educação. Enfim, a mentira está para tudo quanto é lado. E se você, meu amigo, não parar pelo menos para ouvir o que a gente tem para dizer e vai atrás, você, não precisa acreditar no que a gente fala, mas vai atrás você e veja como você foi enganado. E toma cuidado para você não ser enganado de novo e ainda por cima ser usado ainda para cumprir o plano deles. Não se muda. O Brasil não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. A tendência é só piorar, só piorar. Então, o que eu aconselho vocês fazerem, assistam o Hangout com calma, vão nos vídeos para vocês entenderem muitas coisas que a gente fala aqui. Não dá para expandir muito o assunto, porque é muita coisa. É muita coisa no Hangout só. Então, vocês precisam ter paciência e assistir os vídeos anteriores. Sabe? Vai no canal da Guerreira do Messias, vai no canal A Verdade Vos Libertará, vai no canal de Simão Laranjeiras, vai no canal... É que é tantos irmãos, A Luz Resplandece, sabe? Ai, tem muitos. Então, mas muitos que a gente compartilhou aqui também no canal, que inclusive tem um link embaixo. Vão pesquisar. Vão pesquisar. Porque, como eu disse, o covarde, o homem covarde, não é aquele que se nega a ir para uma frente de batalha como um boi de abate, como um gado para abate. Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Vocês acham que não tem interesse por trás? Vocês acreditam mesmo que não tem interesse por trás do comando militar assumir o Brasil? Vocês acham que as pessoas são inocentes, mas nem todas. Mas nem todas. Então, às vezes, para vocês, a gente pode ser apenas um indivíduo lá ignorante que aparece aqui na internet e está falando para vocês alguma coisa, mas não, a gente está pedindo para vocês, pessoas, vão atrás da verdade. Saiam do sistema religioso que está corrompido, eles estão mentirosos, são cães gulosos que não se fartam. Sai dela, povo meu. Não adianta você ficar revoltado com os pastores. Eles vestem a camisa da mentira. E vocês estão vestindo qual camisa? Qual? Do Brasil? Ah, é camisa da Venezuela, camisa de Cuba, camisa dos Estados Unidos, camisa... É isso? Poxa, o pai criou a terra. A terra. O homem foi lá e dividiu. Começou a fazer acepção de pessoas. Ah, porque aquele é dos Estados Unidos, aquele é da China, aquele é... Sabe, o homem começou a fazer separação das pessoas, acepção de pessoas. E eu pergunto para vocês, isso é do nosso pai? Isso é do nosso pai? Matar? Onde? Onde nas escrituras que o nosso Messias matou alguém? Ah, porque ele veio com um propósito diferente. Não, não. Ele veio com um propósito, sim, para ensinar como é que faz. Porque estavam fazendo errado. O tempo todo ele bateu de frente com Moisés. Com a lei maldita de Moisés. 600 leis malditas de Moisés. Ai, mas o Messias veio cumprir. Ele não veio abolir, veio cumprir e não revogar. Ah, ele cumpriu? Ele cumpriu a lei? Bom, a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher quando ela fosse pega em adultério até a morte. O Messias não fez isso. O Messias comeu, trabalhou dia de sábado. O Messias fez muitas coisas que não cumpriu a lei de Moisés, mostrando para as pessoas, olha, não é essa lei que você tem que seguir, mas os 10 mandamentos do nosso Pai, que se resume em amar o próximo como a ti mesmo. E eu te pergunto, eu sei que tem pessoas que não é digno, sabe, de piedade, não é digno de, sabe, mas não justifica tirar a vida. Deixa o camarada lá trabalhando até não sei quando, sei lá, não sei, mas tirar a vida, meu amigo. Achar que você está tirando vida em nome... Só se for do Deus dessa terra mesmo. Aí você tá, ó,
certinho. Em nome de Deus dessa terra, eu vou para a guerra e vou matar todo mundo do partido tal. Vou matar todo mundo do outro partido. Vou pegar, vou acabar com tudo. Em nome de Deus. Irmã, posso falar uma coisa? Esses irmãos que são intervencionistas, que conhecem as escrituras, né? Conhece a Bíblia, né? Eu vou pedir para que eles façam algo. Eles pegam os 10 mandamentos do nosso Pai, coloca como guia. O que eles vão fazer? Eles pegam as escrituras desde o princípio e vão lendo até o final delas. Das escrituras, aqueles que não cumprem com os 10 mandamentos, é simples, não pertence ao nosso Pai. Verdade. Se pergunta, por que Moisés escondeu os 10 mandamentos dentro de uma arca e amaldiçoou para que ninguém a tocasse? E logo em seguida ele criou mais 600 e poucas leis, sendo que uma dessas leis foi a que condenou o nosso Messias à morte. Será que a palavra do nosso Pai não era suficiente? Então ele tinha que acrescentar aquilo que o nosso Pai deixou, que eram os 10 mandamentos? Então, os 10 mandamentos como um guia que vai te mostrando, detectando aqui o que é do Pai, o que não é. Aquele que matou, roubou, destruiu, rogou pragas, fez sacrifícios, não pertence ao nosso Pai. Ah, mas as pessoas entendem adultério como assim, um homem se adulterar, é trair uma mulher. Adulterar é adulterar as escrituras, quando fala aqui. E as escrituras, a palavra, a Bíblia, foi adulterada. Foi adulterada. No entanto, se você pegar os 10 mandamentos, fazerem a leitura da Bíblia, vocês vão entender que as escrituras pertencem ao nosso Pai, porque não matou, não roubou, não destruiu, não rogou pragas, não fizeram sacrifícios. Mas aquele que roubou, matou, destruiu, fez sacrifícios, rogou pragas, esses faz parte da Bíblia. Então a Bíblia está dividida. É a Bíblia e as Escrituras. As Escrituras pertencem ao nosso Pai e a Bíblia pertence aos anjos caídos. Então, meus irmãos, saibam diferenciar isso. Vocês que são conhecedor da palavra, que vão por dentro do sistema religioso, faz isso. Coloca os 10 mandamentos. Todos aqueles que não cumpriram com os 10 mandamentos não pertencem ao nosso Pai. Agora, todos aqueles que cumpriram com os 10 mandamentos fazem parte do nosso Pai. E eu queria ressaltar um detalhe, irmã, aproveitando que a gente está falando desses sinais de tempo, que tá os acontecimentos finais. Essa novela, ela apresentou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está apresentando, eu não sei, mas algumas imagens que eu vi, ela estava mostrando o Cavaleiro da Morte, da Destruição, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos. Existem os 4 anjos que estão no 4 cantos da terra, detendo os ventos para que nada aconteça. Porque a hora que esses irmãos saírem, aí esses 4 cavaleiros do Apocalipse, que não é do nosso Pai, vai entrar em ação. Peste, mortes, destruição e Azazel, que é o cavaleiro branco. Então, meus irmãos, reflitam bastante no que esse Hangout tentou passar para vocês. Todos os vídeos que estão no meu canal, eu dou total liberdade para quem quiser copiar e repassar. A irmã também, e os irmãos também, eu tenho certeza absoluta que os irmãos que se encontram no nosso canal, pode repassar os vídeos. Entrem no canal do nosso irmão Robert Smith, entrem no canal dele, meus irmãos, entrem no canal dele, assista o vídeo desde o começo, dos primeiros vídeos até os vídeos de hoje. Se quiser também copiar os vídeos do nosso irmão, ele também não acha ruim, sabe? Mas conheçam a verdade.
procuram a verdade. Tem uma Bíblia antiga, meus irmãos, que fala do nome de Azazel. Porque às vezes você vai falar com as pessoas falam assim, nossa, esse nome Azazel parece ficção de filmes, de desenhos. Só que se você pegar Levítico 16, ali Arão está fazendo uma separação de gados, Moisés falou, separa um gado aí, a gente vai matar para o nosso Deus, Deus de Israel. Vamos fazer sacrifício dele. O outro, vocês soltam ele vivo no deserto, que é para Azazel. Mas muitas Bíblias estão falando que é para o bode expiatório. Mas se vocês pegarem uma Bíblia antiga, vocês vão ver que essa Bíblia antiga fala no nome de Azazel. Então, Azazel se encontra nas Escrituras, Israel se encontra nas Escrituras. Tá bom? Minha irmã, pode falar. Só para esclarecer aqui também uma coisa bem rapidinha, o porquê que a gente fala que as profecias estão se cumprindo é porque o único lugar na face dessa terra na qual Apocalipse ele já nos alertava sobre isso, né? João já tinha escrevido sobre isso, já tinha escrito sobre isso, escrevi, né? Fogo, né? Eu tinha escrito sobre isso, e ele falou que a mulher, olha só, até Apocalipse compara Roma como mulher. Ela está sentada sobre 7 colinas, adornada de ouro, de púrpura, de cor púrpura, escarlate, são 7 reis. Então, tudo isso é bom vocês, irmãos, pesquisarem. Vocês precisam saber em que época a gente está vivendo. Vocês precisam estar por dentro. Eu não digo assim, entrar na loucura, de ficar desesperado. Não, não é isso. Mas a gente pede para que vocês estejam, sim, por dentro das informações. É importante vocês saberem o que está acontecendo. É importante vocês saberem que momento vocês estão vivendo. Porque hoje você vai conversar com o povo religioso, você pergunta sobre o final dos tempos, o que o Messias ensinou, eles não sabem dizer. Eles não sabem quem é o oitavo rei, não sabem quem é a besta, não sabem quem é... Não sabe de nada, quem é falso profeta, não sabe quem é a grande serpente lá. Sabe, não sabe, irmãos. Então, isso, olha, o sistema religioso, o que ele puder fazer para enganar vocês, eles vão fazer. Eles vão fazer. Eles vão misturar mentira, assim, ó, um pouquinho só de verdade, e vai dar para vocês se alimentarem. Agora, a escolha de vocês. A gente só está aqui como irmãos. A gente não tem título. Esses negócios de título que eles inventaram, sabe, o Messias deixou claro. A ninguém chamei de mestre, mas vocês insistem. Vocês têm que ter um líder dirigindo vocês. Tem que ser um mestre, tem que ser um pastor teólogo. Se ele for teólogo ainda, melhor ainda. Sabe, tem que ser bispo, tem que ter algum título. Se tiver algum título, a pessoa acredita. Mas se é uma pessoa que não tem título, que é igual a gente aqui, ó, simples, vem aqui e fala para vocês, sem ritual, sem aquela coisa, ó, gente, vamos entrar agora, sabe, em outro nível, sabe? Não, as coisas do Pai é simples, irmãos. Então, é o que a gente fala. Então, resumindo, para esse hangout também não ficar muito extenso, eu peço para que vocês, irmãos, assistam com calma, compartilhem esses vídeos, corta eles, se for preciso, vamos compartilhar o máximo que a gente conseguir aí nos canais, podem baixar à vontade, e vamos continuar divulgando a verdade do nosso Pai, porque não parou por aqui. A gente tem que continuar levando o pão verdadeiro, até aonde o nosso Pai permitir. Entendeu? Tá? Eu quero agradecer os irmãos aqui que acompanharam o Hangout no chat, o Cristiano Rico, Juliana Salvadai, não sei se eu estou falando certo, um novo concerto, Marcos Paulo, irmão Ailton, a irmã Juliana, Marcos, cadê quem mais? Raquel de Paula. Eu quero agradecer os irmãos, Carlos Aleixo Israel. Um forte abraço, irmãos, é para vocês aí. O irmão Zimbauê. Esse irmão aí gosta do mato, hein, irmão? Forte abraço para você, irmão. Quem mais aqui? Ó, se eu esqueci, se eu não enxerguei aqui, porque é muita coisa escrita aqui. Se eu não enxerguei o nome de vocês, mas um forte abraço, obrigado por vocês terem
acompanhado aí. Bruno Calazans. Eu não sei falar esse sobrenome seu, irmão Bruno. Até aqui no Zap aqui eu me confundo quando eu vou falar. Cadê? Gil Oliveira, Lucimara Trindade. Irmãos, um forte abraço para vocês. Obrigado por você estar acompanhando aí e sempre estar junto com a gente, que eu sei que os irmãos às vezes nem aparecem, a gente às vezes nem conhece o rosto, mas eu sei que esses irmãos também estão compartilhando pão, né, na onde eles moram, com as pessoas que eles conhecem. Eu sei que cada um está fazendo um pouquinho. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, irmãos. E vamos que vamos, né, porque as coisas ainda, né, tá dando continuidade, a gente não pode parar, tá? E é isso, irmãos. Um forte abraço. Gostaria de passar aí para a irmã Simone para ela dar os cumprimentos finais. E vamos que vamos, tá bom? Pode falar, irmã. Bom, quero agradecer a todos os irmãos que participaram aí no chat, né? Aos irmãos novos que estão chegando nos canais, que eu tenho observado que tem muitos irmãos novos chegando, né, nos canais. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né, que assistem nossos canais, os irmãos que estão assistindo pela primeira vez. E, meus irmãos, é isso. Se afirmem no Pai, não se desesperem, porque isso é lícito que aconteça. O Messias já falava que isso tudo iria acontecer. Então, se afirmem no Pai, dividam o pão, ame seu próximo, cumpra com esse maior mandamento, que é amar seu próximo, amar ao Pai, cuidar dos órfãos, da viúva, sabe, o mundo inteiro clama pelo nosso Pai, não por essa guerra que está tendo, não por essa destruição desses anjos caídos. Um forte abraço a vocês, irmãos, e sintam a vontade de compartilhar os vídeos do nosso canal, tá? Eu não me importo. E se precisar da gente, né, é só colocar lá no link, que a gente sempre está olhando, né? O que a gente puder estar ajudando, a gente vai estar ajudando os irmãos. Deixa eu agradecer também o irmão A Verdade Nos Libertará, o irmão daí que apareceu logo no começo aqui do chat que eu vi. É que aqui para mim não mostra, só mostra o finalzinho aqui. Mas, aliás, quero agradecer a todos os irmãos, né? O irmão Alexandre Rafael, o irmão Simão Laranjeira, o Jaque, que mais? O irmão Gabriel Furlan, o irmão Voz Ativa, a irmã Brenda. É muitos irmãos, muitos irmãos. Então, irmão muito obrigado. Irmão Rafael, irmã Rafaela, a família toda da irmã Rafaela, né? Irmã Fernanda, irmão Fernanda, irmão João. Isso. Então, irmãos, a gente estamos junto, né? Eu sei que cada um tem as suas lutas diárias, que é difícil essa terra mesmo, essa terra aqui é complicado, mas eu sei que cada um de vocês também estão se esforçando para levar a verdade do nosso Pai. Então, ainda que eu não falei o nome de vocês aqui, sinta-se abraçado por nós. Um forte abraço no coração de vocês, tá bom? Abraço. Beijão. Um beijo a todos.